Sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos. Estamos, mais uma vez, apresentando um estudo no Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, através da internet. Então, neste domingo, pela manhã, vamos iniciar fazendo a nossa prece inicial. E o tema de hoje será a Lei de Sociedade, um tema do Livro dos Espíritos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, nós te buscamos em oração, vos rogando que no dia de hoje nos ajude no bom desenvolvimento deste tema espírita, para que todos possamos refletir em torno dos conceitos e das ideias trazidas pelos Espíritos, pela falange do Espírito de Verdade, e informações coordenadas por Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Por isso vos pedimos, Senhor, que nos permita que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia, e que todos aqueles irmãos que colocarem as suas águas para fluidificarem possam ser beneficiados neste momento também. Ampara-nos a todos, que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é a lei de sociedade. E vamos falar da necessidade da vida social. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 766, na segunda parte, Allan Kardec pergunta à espiritualidade superior: a vida social está na natureza? Resposta dos espíritos superiores: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, a questão foi: a vida social está na natureza? E a resposta: certamente. No decorrer deste estudo, vamos falar da nossa necessidade de viver em sociedade. Temos necessidade da vida de relação, porque individualmente nós somos limitados. Não dispomos de todas as faculdades. Para viver em sociedade, é que Deus nos concedeu o dom da fala, para que nós pudéssemos nos comunicar com os outros e nos entendermos. Vocês já ouviram certamente falar do que é sinergia. Sinergia é quando duas pessoas conseguem uma produção melhor trabalhando juntos do que se operassem individualmente. O que um produz, somado ao que um produz, trabalhando juntos, é um produto maior do que aquilo que eles produzem separadamente. Um exemplo de sinergia é quando existem apenas duas alternativas entre duas pessoas, e em vez de elas discutirem sobre qual é a melhor, elas procuram uma terceira alternativa, ou seja, a opção mais sinérgica, mais harmoniosa. O trabalho que temos a fazer é um trabalho de equipe aqui na Terra,
onde uns completam os outros. Assim é em todas as áreas da vida. Em uma equipe de trabalho, por exemplo, as habilidades de cada um suprem as deficiências dos outros. Um escreve bem, outro se comunica bem, através da fala. Um terceiro negocia bem. Alguém é bom em análise, outro é bom em síntese. E assim, vamos completando as deficiências de cada um de nós, uns dos outros. Na questão 767, a seguinte, Allan Kardec pergunta: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Resposta dos Espíritos: sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. O insulamento, que quer dizer o isolamento absoluto, é aquela situação em que o homem busca isolar-se de todos, como os chamados eremitas, que iam viver no deserto. Então, se isolavam das pessoas, ficavam vivendo em cavernas, vestidos com roupas muito rústicas, sem nenhum bem material. A resposta da questão nos afirma que, sem dúvida, o isolamento absoluto é contrário à lei da natureza. Com o isolamento absoluto, a pessoa não tem vida de relação. Ela não se relaciona com ninguém. E nós temos o dever de auxiliar uns aos outros, para que possamos alcançar o progresso geral. Por isso é que, instintivamente, os homens buscam a sociedade, como diz a resposta. Somos seres gregários, isto é, buscamos a nossa grei, o nosso grupo. Gostamos de andar em bandos desde os primeiros momentos do homem na Terra. A falta de atributos físicos naturais forçou o homem a se juntar a seus pares, para que ele pudesse sobreviver. O que, em um primeiro momento, era uma necessidade, com o tempo se tornou uma habilidade. E o homem aprendeu a ser mais eficiente trabalhando em equipe, completando-se uns aos outros. Porque nós evoluímos em conjunto. Não pense que devemos buscar apenas a nossa evolução individual. Toda a nossa família espiritual evolui junto, ao longo das reencarnações. E isso ocorre em função dos vínculos que possuímos com os outros espíritos do nosso grupo. A doutrina da reencarnação amplia os nossos deveres de fraternidade. Porque qualquer pessoa pode ser um espírito com quem nos vinculamos no passado, pelos laços da consanguinidade. Então, temos deveres de fraternidade uns para com os outros, porque somos todos irmãos perante o nosso Pai, que é Deus. E a resposta da próxima questão de O Livro dos Espíritos, ela sintetiza bem o estudo desse tópico. Na questão 768, Allan Kardec pergunta assim: procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal?
Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, repetindo a pergunta. Procurando a sociedade, não faz o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou haverá nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, a resposta dos espíritos foi a seguinte: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. É-lhe necessário o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, na questão 768, a pergunta faz referência se haveria algum objetivo de ordem mais geral para se viver em sociedade, fizesse o homem procurar viver em sociedade. E a resposta foi, vamos ver por partes aqui. O homem tem que progredir. Lei do progresso, uma das leis que estudamos na doutrina espírita. Insulado, quer dizer, isolado, não lhe é possível, por não dispor de todas as faculdades. Então, somos seres ainda incompletos, não possuímos todas as faculdades. É preciso que o homem tenha contato com os outros homens, porque, isolado, ele se embrutece e estiola. Mesmo nas nossas atividades profissionais, temos que buscar parcerias, buscar a sociedade. Uma vez, um amigo que trabalha na minha área de atuação, quando eu era bem jovem, me disse: Rômulo, você tem que buscar um sócio, porque sozinho ninguém vai para frente. E ele tinha razão. Quando a gente arruma um parceiro, um sócio, essa pessoa completa aquelas faculdades que nos faltam. Então, aquelas habilidades que nós não temos, aquele possível sócio ou parceiro pode ter. Então, nessa parceria, nessa sociedade, aquilo promete resultados melhores do que os dois atuando individualmente, na chamada sinergia, como eu disse. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. As faculdades se completam umas às outras, com a finalidade de assegurar o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. A gente estuda isso muito também quando abordamos o capital, chamado capital social. Então, as comunidades, as cidades, os estados, as regiões, possuem o seu nível de capital social. A gente vê um exemplo disso lá numa certa região da Califórnia, por exemplo, onde havia muitas interações entre as pessoas, havia encontros nos cafés. Então, ali onde se formou o chamado Vale do Silício, um técnico encontrava com o outro num café e perguntava: o que é que você está fazendo? Ah, eu estou trabalhando num novo hardware. E o outro, então, se propunha a trabalhar no sistema que faria aquele hardware operar. E assim,
veio a grande revolução tecnológica, né, da chamada era digital, a partir do início dos anos 90. Uma das grandes revoluções que ocorreram no mundo a partir desse período, né, dos anos 90. Então, o capital social é aquele capital, aquela capacidade que as comunidades têm de se reunirem, de formarem associação, de buscarem projetos em conjunto. Às vezes, você vê cidades uma ao lado da outra, em que, começando mais ou menos iguais, uma se desenvolveu muito mais do que a outra, porque tinha mais capital social. As pessoas tinham mais disposição para se reunirem e trabalharem em conjunto. Então, isso que as faculdades de administração estudam está lá no Livro dos Espíritos. O homem foi feito para viver em sociedade. Ele precisa associar-se às pessoas. Então, na questão 769, seguinte, Allan Kardec pergunta assim: concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Então, a vida social está na natureza. Os gostos do homem também. Então, por que será condenável o gosto pelo isolamento absoluto que alguns homens podem ter? Esta é a pergunta de Allan Kardec. E a resposta foi: satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Preste atenção nessa última frase. Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, a resposta é uma satisfação egoísta. Quando a pessoa só atende ao seu gosto pessoal, às suas predileções, ela não pensa nos outros. Não é porque todos os gostos estão na natureza que todos são bons. E ele dá o exemplo da embriaguez. É o espírito que autor dessa resposta. Ele dá o exemplo da embriaguez. A pessoa pode gostar de se embriagar, mas por isso merece aprovação essa atitude dela? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Já dizia Paulo de Tarso. E os espíritos finalizam dizendo que não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Ou seja, se recebemos essa oportunidade de reencarnação na Terra, é para que possamos ser úteis aos nossos semelhantes. Não estamos aqui a passeio. Estamos aqui, cada um de nós, cumprindo a sua missão pessoal. Missão espiritual e missão material. Sendo que a missão material também possui repercussões espirituais. Por exemplo, trabalhamos na nossa profissão, uma missão material, para criar os nossos filhos, então, com repercussões espirituais. E tudo que fazemos também no campo material repercute na dimensão espiritual. O Evangelho é rico em recomendações nesse sentido. Jesus nos fala: brilhe a vossa luz. Para qual outra finalidade seria, senão para ajudar os outros? A nossa luz tem que brilhar, mas para auxiliar os outros. Senão seria um brilho fútil, um brilho inútil.
Se alguém te obrigar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. É o que aprendemos no Sermão da Montanha, Mateus, capítulo 5, versículo 41, se eu não me engano. E ocorre que, no contexto das reencarnações, muitas vezes somos obrigados a caminhar com alguém. A gente resiste, não quer isso de jeito nenhum. Prefere até ficar sozinho, isolado, a conviver com aquela pessoa de novo. Mas a recomendação de Jesus é de não resistência. Se alguém te obrigar, torne aquela obrigação mais leve. Ao invés de uma milha, caminhe duas. Transforme essa obrigação em trabalho voluntário. Acrescente o amor. Então, o Evangelho de Jesus é rico em recomendações nesse sentido, de que a gente deve buscar a vida em sociedade para auxiliar aos outros. Não podemos fixar-nos no campo do egoísmo. E na questão 770, a pergunta é: que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão para fugir ao pernicioso contato do mundo? Então, refere-se àquelas pessoas que buscam aquele isolamento total, a reclusão, o internato, o isolamento no mosteiro, num convento, com o objetivo de fugir ao pernicioso contato do mundo. Resposta muito simples e direta: duplo egoísmo. É um duplo egoísmo porque a gente não quer ajudar ninguém e também não quer receber influência de ninguém ao mesmo tempo. A gente não quer influenciar nem ser influenciado. Então, é um duplo egoísmo, segundo os espíritos superiores. E um comentário acerca dessa questão na letra A diz o seguinte: Allan Kardec continua perguntando, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Resposta: fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Allan Kardec refere-se nesta pergunta aos que buscam a reclusão absoluta para impor uma expiação a si mesmo, uma espécie de penitência. Mas a resposta é bem clara: a melhor expiação é fazer o bem. Um exemplo: suponhamos que a pessoa praticou um aborto e a sua consciência a condena. Ela então busca se recolher a um mosteiro, um convento, com isolamento absoluto. Muito melhor seria ela cuidar de crianças que não têm pai, já que recusou a maternidade, ou a paternidade, já que não são só as mulheres que têm responsabilidades nos abortos. Fazer o máximo de bem possível é o melhor caminho. E, na questão 771, Allan Kardec pergunta: que pensar dos que fogem do mundo para se dedicarem a socorrer os desgraçados? Resposta: esses, os que fogem do mundo para socorrer os desgraçados, se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais
e de fazerem o bem pelo cumprimento da lei do trabalho. Então, aqueles espíritos que abdicam das coisas materiais, fogem do mundo, com a finalidade, com o intuito de socorrer aos infelizes, esses têm o mérito dobrado. Eles se elevam rebaixando. E vamos analisar que essa é uma situação completamente diferente. A pessoa foge do mundo, afasta-se das coisas mundanas para socorrer os necessitados. Um exemplo que podemos lembrar aqui foi Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa deixou seu país natal, a atual Macedônia, um estado que era parte da antiga Iugoslávia. Ela era de etnia albanesa. Nasceu ali, onde hoje é o país chamado Macedônia, Macedônia do Norte. E foi para a Índia cuidar dos leprosos e dos moribundos, onde realizou um trabalho excepcional, que foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz, em 1979. Então, como a resposta destaca, isso é um duplo mérito. A pessoa se coloca acima dos gozos materiais e faz o bem através do seu trabalho. Um outro exemplo que podemos lembrar, né, de pessoas que fogem do mundo com a finalidade de trabalhar em favor do próximo, nós vamos ver na letra A, quando Allan Kardec pergunta assim: e dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Resposta: isso não é o retraimento absoluto do egoísta. Tais homens não se insulam da sociedade, porquanto para ela trabalham. Eles trabalham para a sociedade. A questão refere-se, por exemplo, aos escritores que se isolam para melhor redigirem a sua obra. Podemos lembrar também dos cientistas que se isolam e passam a vida em laboratórios, pesquisando a cura de certas doenças, desenvolvendo vacinas, como, aliás, está ocorrendo neste momento. Em dezenas ou centenas de laboratórios em todo o mundo, há cientistas trabalhando nas vacinas, já desenvolvendo vacinas que vão ser eficientes para as novas cepas do vírus dessa pandemia. Alguns, talvez, buscando medicamentos para tratarem aqueles já infectados. É um trabalho que exige dedicação integral. Daí o isolamento. Um exemplo foi a vida da polonesa Marie Curie, a maior cientista da história, que recebeu 2 prêmios Nobel, um de Química e outro de Física. E, para isso, ela passou a vida nos laboratórios. Ali, nos laboratórios da Universidade de Paris, Sorbonne, ela passou a vida onde conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade. Desenvolveu, inclusive, um raio-x móvel que, na Primeira Guerra Mundial, serviu para tratar muitos soldados, né, para diagnosticar e permitir o tratamento adequado a muitos soldados feridos em combate. E, em 1934,
ela desencarnou, vítima de anemia plástica, doença que contraiu devido à exposição à radioatividade. Não se sabia naquela época que a radiação era prejudicial à saúde. Então, ela foi uma espécie de mártir da ciência. E que, além de ser essa cientista de tanto destaque, talvez a maior da história, ela criou seus filhos de forma que, na sua família, na família Curie, houve 5 prêmios Nobel. Então, ela ganhou 2, o marido ganhou 1, e 2 de seus filhos também foram premiados com esse maior prêmio dedicado aos cientistas, né, que é o Prêmio Nobel. O que pensar do voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Já caminhando, gente, para o nosso encerramento, a resposta diz assim: perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Então, a resposta, que prossegue mais um pouco, ela é autoexplicativa. Voto de silêncio. Sendo que Deus nos concedeu o dom da fala, não precisamos explicar, né? A resposta é óbvia. E terminando esse capítulo da Lei de Sociedade, 2 questões fazem referência aos laços de família. Para finalizar, vamos ver a última questão do capítulo, a questão 774. A pergunta diz o seguinte: há pessoas que, do fato dos animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a este respeito? Então, a resposta diz assim: diverso dos animais é o destino do homem. Por que, então, querer sempre confundi-lo com eles? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há necessidade de progredir. E os laços sociais são necessários ao progresso. E os laços de família mais apertados tornam os primeiros. Percebe a necessidade da família para apertar mais esses laços sociais? Eis porque esses laços de família, eles constituem uma verdadeira lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. E na questão final, na 775, a pergunta é a seguinte: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Vamos supor que a família estivesse acabando, né? O homem estivesse deixando de se organizar em família. Qual seria a consequência, né? O resultado para a sociedade desse relaxamento dos laços de família? Resposta: uma recrudescência do egoísmo. Recrudescência, gente, consultando o dicionário, é o aparecimento mais intenso dos sintomas de uma doença. Então, você acha que está curado. E aí a doença reaparece com sintomas mais intensos. A doença tem uma recrudescência. Então, o relaxamento dos laços de família, segundo os espíritos superiores, traria um agravamento dessa verdadeira doença, que é o egoísmo. Doença
do nosso espírito. Então, já finalizando esse estudo de hoje, sobre a lei de sociedade, nós refletimos em torno da importância da convivência social, da importância da família. Temos que trabalhar e fazer tudo que esteja ao nosso alcance para proteger esta instituição família. Porque Deus assim estabeleceu para que pudéssemos apertar ainda mais os laços sociais que os homens precisam uns dos outros. Nós somos ainda criaturas incompletas, não possuímos todas as faculdades, não possuímos todas as habilidades. Então necessitamos nos associar com as pessoas nos nossos empreendimentos, seja em família, seja no trabalho ou em sociedade. Então, deixando aqui um abraço para todos os amigos do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, com muita alegria no coração, por falar do Livro dos Espíritos, citar Allan Kardec e falar de Jesus, citar o Evangelho mais uma vez. Porque esta é a nossa missão como espírita, de trabalhar o Evangelho, começando em nós mesmos. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer, então, a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, nós nos agradecemos por estes momentos de reflexão em torno de um tema espírita, a lei de sociedade. Que estas reflexões de hoje possam calar fundo em nossos espíritos, possam reverberar, repercutir na nossa intimidade, para que possamos, com esta compreensão, mudar as nossas atitudes nessa vida, alterar o nosso comportamento para melhor, procurar, como disse uma das respostas de hoje, fazer mais o bem do que o mal, porque esta é a melhor forma de reparação dos nossos muitos erros. Agradecendo, Senhor, pela assistência espiritual desses espíritos amigos que sempre estão auxiliando os trabalhos da nossa casa. Não por mérito nosso, mas porque a casa, o templo, é digno de assistência, porque é voltado para o estudo e é voltado para o bem. Por isso vos agradecemos, Senhor, pela vossa bondade. Ampara-nos a todos e que assim seja.